família deveria ser um porto seguro, mas nem sempre esta é a realidade. Na conversa de hoje, vamos abordar a desestrutura familiar. Acompanhe nosso programa. Oi, você está acompanhando o podcast Pode Bem Mais. E eu sou Letícia Cardoso. Eu sou a Paula Mello e essa é uma produção do Projeto Elos. E Letícia, quem é que nós temos de convidados hoje para o nosso podcast? Paulinha, nós temos hoje o reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a IAB, o Pilato Pereira. E temos também a doutora advogada de família e mediadora Daniela Feliciano. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho mais de vocês. Vou começar pela Dani. Dani, pode falar. Olha a intimidade da pessoa. Já chega assim, né? Falando com a advogada. É que a gente fica tão à vontade aqui que às vezes... Doutora né? Dani, tá bom. Doutora Dani. Não, por favor, vamos cortar esse doutor aí, que eu já vou, na minha apresentação mesmo, explicar, né? Olha só, eu sempre brinco, né, que apesar dessa carinha, eu já estou na advocacia há 12 anos, né? E eu nunca me acostumei muito com esse doutora, por quê? Porque eu me considero uma advogada bem, para um lado, muito mais humanizado, sabe? E acabei indo, né, para o direito das famílias, para auxiliar várias pessoas aí com toda essa questão que envolve momentos bem delicados na vida de todo mundo. E fui trabalhar com mediação justamente para trazer mais paz para esse momento tão difícil que são os rompimentos, né? Sejam aí de quais relacionamentos nós formos falar. E também trazer alguma forma de aconselhamento para melhora do relacionamento, não só lá na ponta quando já dá muito problema, que hoje vamos falar bastante sobre isso, aí, já que o nosso tema desestrutura familiar contempla muito, né? Então, advogo desde 2009 e com a mediação de conflitos estou desde 2015 atuando nessa área e principalmente na área familiar. Não coloquei, até ontem, quando estava fazendo o meu mini currículo para mandar para vocês, eu quis colocar exatamente isso, né? O que é o meu propósito de vida, que é pacificar essas relações e, principalmente, tratar da comunicação, que também vamos falar depois sobre isso, que é um dos principais motivadores dessas desestruturas que eu acompanho normalmente no meu dia a dia em escritório, né? Então, agradeço muito o convite de vocês e tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito gostosa hoje à tarde. Por favor, continue me chamando de Dani, nada de doutora Pode Dani deixar, aí. então vamos chamar de Dani, né? Mas nós que agradecemos a presença, eu acho que realmente tem bastante coisa que a gente pode abordar nesse tema, né? A gente às vezes acha que pode ser uma coisa repetitiva e tudo, mas sempre tem um detalhe a mais. E, reverendo, e o senhor, por favor, se apresente para nós. Então, Pilato Pereira, meu nome, como você falou. Agradeço a Paula, a Letícia, a equipe do Projeto Elos, né, pela oportunidade de estarmos aqui dialogando sobre esse tema. Então, eu sou clérigo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, atualmente atuo como pároco na Paróquia da Ascensão, no bairro Teresópolis, em Canoas. Teresópolis, Porto Alegre. Canoas fica... Como eu também trabalho em Canoas... Sim, às vezes tem as missões, tudo. Não, Não, eu também leciono numa escola do Estado em Canoas. Então, divido o meu tempo atuando na igreja, como clérigo, como reverendo, e também como professor de filosofia. Então, esse assunto permeia pelas minhas ações, como as ações pastorais e também na sala de aula. O senhor tem um projeto também, né, que dentro da comunidade em Teresópolis ali não tem? Isso, a gente chama Projeto Ascensão Vida, que atende moradores de rua, pessoas em situação de rua. Inclusive, quando a Paula me convidou, ela pediu para abordar a questão da desestruturação familiar, a experiência, o contato com essas pessoas que vivem em situação de rua, justamente, em muitos casos, por causa da desestruturação familiar. Sim. E falando nessa questão, realmente, do nosso tema hoje, da nossa mesa de conversa, quando a gente fala em desestrutura familiar e quando a gente fala em família, a família tem um espaço meio mítico, né? Intocável, assim, que tudo é perfeito, aquela propaganda de margarina, como se diz, né? Mas, hoje em dia, a gente já está percebendo mais, tem mais informação, as pessoas estão mais sensíveis, desde muito cedo se busca contato, né, conhecimento, as escolas mesmo estão passando isso, já se percebe que esse lugar, como eu fiz na chamada ali, não é tão seguro assim, não é? Como é que vocês veem essa relação desse ambiente? Olha, no meu dia a dia, né,
sempre sou procurada na 90% das vezes quando essa família já está desestruturada, né? E quando está na questão da mediação de conflitos, é muito bom porque a gente consegue escutar os dois lados. E chega a ser aquilo que o óbvio precisa ser dito também. A desestruturação que eu acompanho, pelo menos no meu dia a dia, ela está grandemente vinculada à falta da comunicação assertiva, amorosa, a escuta, a ausência de uma escuta genuína dentro de casa. E agora que nós estamos nessa dinamicidade tão grande, né, da tecnologia, da correria, que nós estamos até falando em uma alta produtividade, tudo isso acaba fazendo com que nós não tenhamos tempo para dar amor, dar carinho, dar atenção dentro da família, né? Então, por pequenas coisas, acabam acontecendo conflitos gigantescos e são vários desses conflitos que vão minando a relação familiar, distanciando o pai do filho, distanciando o casal, e isso vai simplesmente se tornando um tabu. Várias e várias vezes eu verifico que aquela família que está ali se desmantelando era porque não teve um mínimo de atenção a mais naquela pessoa que, poxa, foi a escolhida para passar o restante da vida, né? E agora parece que está se tornando descartável. Então, eu vejo que, basicamente, muito do que chega para mim é essa falta de comunicação. Claro, falando numa família que está com as suas necessidades básicas atendidas, né? Não falando em situações de vulnerabilidade, que é o que mais acontece no meu dia a dia. Mas também temos situações extremamente mais graves aí presentes também, né? Falando em vulnerabilidade, daí entra mais no seu trabalho, né, reverendo? E também nas suas experiências ali dentro das comunidades, até da escola pública. Como é que o senhor vê esse papel que era intocável, né, mítico, e hoje é uma realidade? A família, às vezes, esconde, né? Esconde o sofrimento, esconde uma realidade precária, uma realidade injusta. A gente olha para a fachada de uma família e pensa que é perfeito. Muitas pessoas que não têm família desejariam ter uma família, e muitas pessoas que têm uma família lamentam por terem a família desse jeito, dessa forma. E, como falei, que o nosso projeto atende pessoas em situação de rua, e muitas pessoas estão na rua porque a família não é um local seguro. A rua dá liberdade, né? Às vezes a pessoa deixa a família porque quer ser livre, porque quer fazer algo que, teoricamente, que na família é proibido. Tem muito a ver a questão das drogas, né? E muitas pessoas vão para a rua porque querem proteger a família. E, então, a família, hoje em dia, ela precisa ser revista, né? Precisamos repensar, precisamos ver... A família precisa encontrar o seu verdadeiro papel na sociedade atual. Se fala muito de família, na igreja, na liturgia, nos cultos. Família é um tema, a gente costuma dizer que a igreja é uma família, no nosso caso, o projeto lá com as pessoas em situação de rua, a gente diz para eles assim, para as pessoas que são atendidas no projeto, para virem vivenciar, ter uma experiência de família, ter uma experiência de vida comunitária. Porque as pessoas querem isso, querem ter uma experiência de família realmente. Mas a família, às vezes, esconde uma realidade perversa, complexa, que a pessoa quer fugir muitas vezes, né? E essas acabam sendo as consequências, né, dessa situação de desestrutura, né? E quais são os reflexos nos indivíduos envolvidos, né? Imagino que o reverendo veja isso na sala de aula, né, com as crianças, e tu, Dani, como advogada, veja nos casais, nas relações dos casais com os filhos também, né? Uhum. Muito, muito presente, porque aí acaba... o que eu mais presencio, né, são quando o casal em si provavelmente já está em pé de guerra, e aí acaba, com certeza, refletindo tudo isso nos filhos, né? Eles acabam se distanciando, perdendo a referência de segurança dentro de casa, né? Então, eu estava me recordando, esse ano passei envolvida com um projeto da Associação Mão Amiga, ali de Caxias do Sul, que também é uma instituição que é com cunho social, né? E o objetivo era se envolver com as escolas, foram escolhidas algumas escolas ali, e que tinham uma situação de vulnerabilidade muito grande,
para determinadas capacitações e cursos ali com crianças e adolescentes de várias idades. E aí ficou nítido que, inclusive nas rodas de conversa com as próprias crianças e adolescentes, quando tinha aquele coleguinha que eles identificavam como sendo aquele que talvez era um pouquinho mais problemático, eles falavam assim, quando questionados, tá, mas e por que será que o fulaninho tem esse comportamento na sala? Ai, Prof. Dani, mas eu conheço a família dele, o pai dele nunca está em casa, a mãe dele aconteceu tal coisa, sabe? Então, assim, as crianças percebem que realmente essa falta de estrutura familiar, de exemplo, de porto seguro, de carinho, causa esses comportamentos nos coleguinhas da mesma idade, crianças de 8 anos, às vezes, tendo essa fala, né? Então, não interessa a classe social, claro que algumas vão sofrer muito mais do que outras, mas as crianças como um todo percebem de maneira gritante, assim, essa falta de atenção, essa falta de carinho, falta de companheirismo ali, de projetos juntos, né, entre o casal, que traga essa sensação de pertencimento para eles, né, de segurança, principalmente e proteção. Então, acaba sendo uma consequência bem grave e vai refletir nos comportamentos deles fora de casa, né? Antes de eu passar para o reverendo, eu queria até fazer um adendo. Assim. Eu acho que é importante a gente entender que desestrutura familiar, ou melhor, o núcleo familiar não é feita só por casal ou por pai e mãe. Né? Nós temos N famílias que são feitas por avós, por padrinhos, tios, né? Por casais homoafetivos, só mães, só pais. Então, assim, até mesmo crianças que estão em instituições, né? Jovens em instituições. Eles têm alguém, é importante entender que eles tenham alguém que faça esse papel, né, de referência, de orientador, de limitador, né? O não é muito educativo também. Né? Então, quando a gente fala em desestrutura familiar, não é só o papel tradicional, digamos, da pai-mãe. família do comercial da margarina, né? Mas é aquele ambiente em que tu estás crescendo, se formando, ou que tu cresceu e se formou. Né? Quem foram essas referências para ti, esse apoio. Né? Eu acho que é importante a gente fazer esse adendo. Agora, daí, eu passo, desculpe interromper o reverendo antes de expressar essa opinião ali. Nós temos, por exemplo, na igreja, uma experiência de um casal homoafetivo, né? A igreja anglicana realiza casamento homoafetivo, casamento de pessoas do mesmo, né? igualitário. Temos uma experiência, por exemplo, de um casal que casaram e adotaram duas crianças que seriam duas crianças que estariam sem pai e sem mãe, né? Sem família. E graças ao casamento igualitário, o fato de duas pessoas poderem se unir, puderam adotar e dar um lar, dar uma casa, dar um ambiente familiar para essas crianças, né? Então, no caso, como o foco também é o projeto com pessoas em situação de rua, a gente propõe para as pessoas atendidas no projeto experimentar uma vida familiar, uma vida de irmãos e irmãs. Estamos aqui, as pessoas são acolhidas para tomar um banho, almoçar, receber um café, mas num ambiente familiar, como se estivesse na sua casa. Estamos aqui como irmãos e irmãs, como família, passam a manhã toda convivendo, e talvez isso muitas famílias tradicionais não oferecem para as pessoas. Um espaço de convivência. A gente sabe que, às vezes, a família prefere oferecer para o filho um celular para assistir um vídeo e não, entre aspas, incomodar os pais, né? Então, não oferecem um ambiente familiar, não oferecem um espaço fraterno de ser irmãos, porque não é... o que garante uma vida familiar não é ter o pai, ter a mãe, o pai um homem, a mãe uma mulher, são pessoas que vivem fraternalmente. Eu acho que esse é o jeito de ser família. Pode ser com avô, pode ser com avó, pode ser com dois pais, pode ser com duas mães. Isso é indiferente, né? Eu acho bem interessante quando eu estou na quinta-feira ali na Paróquia da Ascensão, eles, como o reverendo falou, eles recebem um café da manhã e eles podem tomar banho, né? Mas eles acabam ficando um tempo ali
porque eles têm o horário do banho e depois tem o almoço. Eu acho muito legal quando eles ficam sentados ali na frente e eles acabam conversando, assim. Eu sempre me pergunto se eles têm esses momentos, se eles conseguem ter esses momentos na rua, né? Porque a gente sabe que a vida na rua é muito difícil, né? E aí, assim, em tese é um momento ali em que eles estão mais relaxados, né? E eu vejo, assim, um pergunta do outro, né? Um sabe do outro, sabe das coisas e da vida de um e de outro. Então, eu acho bem interessante essa dinâmica que acaba acontecendo ali. Eu adoro ficar ouvindo eles contando as histórias ali, é bem interessante, né? Mas sobre os efeitos, uma coisa que não sei qual é a tua visão de advogada sobre isso, mas entre as pessoas que estão em condição de rua, né, o número de homens é muito maior, né? Então a gente vê que os homens sempre têm essa opção de fugir, né? Esse escape, né? As mulheres, elas sempre acabam ficando muito mais presas, né? Sim, isso é bem visível, seja porque a grande maioria tem a questão dos filhos, né? Ainda tem muita... infelizmente, ainda tem muito isso, né? De que os filhos acabam ficando muito mais com as mães e os pais seguindo suas vidas, né? É uma realidade muito triste, mas que ainda tem. Hoje, graças a Deus, já temos muito movimento para melhorar esse quadro, né? Mas ainda é muito frequente, né? Se for perguntar, provavelmente, para a grande maioria de todos esses moradores de rua, todos eles devem ter filhos, a grande maioria, né? E aonde estão? Provavelmente a mãe cuidando. Então, como eu falei, tem ainda muitas mudanças acontecendo e acho que isso é uma crescente, tanto porque as próprias mulheres estão também exigindo mais mudanças de comportamento, quanto os homens também praticando essas mudanças de comportamento e reconhecendo a importância dessa paternidade, né? No dia a dia, quando tem até o casal mais apaixonado numa mesa de divórcio, é muito difícil, às vezes, até imaginar que aquele casal algum dia se amou, tamanho o sentimento negativo que eles estão expressando ali um pelo outro. Mas sempre vem aquela necessidade de trazer a consciência. Olha só, o pai tem um papel muito importante na vida da criança. A mãe tem um papel muito importante. Os avós, os tios, não priva a criança de que já está tendo a sua família rompida, digamos assim, de conviver e ter o acesso a todas essas outras pessoas. Ela não vai deixar de amar o pai ou a mãe, ou a avó, ou a madrinha, ou a dinda, né, que sempre ali convivia junto, o priminho, porque ficou com a família paterna ou porque ficou com a família materna. Então, tem que deixar, não dá para dizer assim, não, o filho é meu. Não, o filho sempre é dos dois, né? E nas famílias que não se tem a presença de um já, é muito mais complicado ainda, tem que suprir ainda mais essas necessidades. Mas como a Letícia trouxe, tendo esse porto seguro, o núcleo familiar, independente de como ele for, ele tem que ter um porto seguro, tem que ter a proteção, né, para que essas crianças se sintam, de fato, acolhidas ali. E como mediadora, assim, qual é o perfil que tu vê hoje, né, no teu escritório? Quem é que está se separando? Vamos ser francos, assim, se separando, quem é que vai te buscar? E quais são as orientações? Qual é o suporte que tu dá? Claro, legal é uma questão. Sim, esse é o mais mas prático. é o mais prático, né? Tem ali digamos, as leis e tudo para se seguir. Mas esse suporte, orientação, como é que é feito isso? Eu vou ser bem sincera, chega a ser engraçado a gente falar de si mesmo, né? Mas eu faço... Por isso que eu fui para o lado da mediação. Eu não sei só receber um caso de uma pessoa, dizer assim, olha só, eu quero me divorciar. Então tá, preciso do teu RG, comprovante de residência, daqui eu vou fazer a petição. Primeiro de tudo é uma conversa, e é comum que às vezes as pessoas nos procurem, advogado de família, para tirar dúvidas, porque ainda está amadurecendo a ideia, se vai ser esse o caminho ou não. Então, nesse caso, é até mais interessante porque você vai dando alguns conselhos e conversando para algumas reflexões que precisam ser feitas. Porque, infelizmente, hoje em dia parece que casamento, assim, relacionamento, ele está se desfazendo por qualquer coisa, né? As pessoas não se esforçam mais para manter algo. Então, não tem um perfil, por exemplo, de faixa etária, não tem um perfil de classe social. Todo mundo está mais ou menos na mesma, a não ser que tenha, talvez, mais filhos para sustentar, que daí a dependência financeira acaba sendo
uma agravante para evitar, talvez, tomar uma atitude, alguma coisa assim. Mas não tem um perfil muito específico. As mulheres, como um todo, procuram bastante para daí tirar dúvidas, ver se é isso. E as orientações é assim, já tentou de tudo? Quais são realmente os motivos? Porque não se tratando de questões de abuso, de violência, claro que tem incompatibilidades que são muito difíceis de lidar, mas que são contornáveis desde que os dois, né, estejam propostos a isso. Quando eu vejo que o relato que me vem assim é muito sobre só eu estou fazendo, o outro não está fazendo nada, acaba sendo difícil. Mas às vezes é que o outro não sabe nem por onde começar. Né? Mulher, como um todo, tem mais facilidade de falar de sentimentos, de buscar uma terapia. Eu indico terapia para todo mundo. Eu brinco, quem não faz, devia fazer. Porque quem faz, tá fazendo para lidar com quem não faz, basicamente, né? Então, assim, tem muitas coisas que vão sendo perguntadas para colocar aquela sementinha da reflexão sobre será que é isso mesmo que você está querendo? E sim, se é uma decisão segura, vamos fazer isso da melhor maneira possível. Porque vai ser dolorido? Vai. Nunca é fácil. Nunca vai ser assim, como se fosse trocar o lençol da cama, né? Eu brinco. Não é isso. Então, tem que provocar essas reflexões para as pessoas conseguirem entender se de fato aquilo é o que precisa ser feito. E aí, se é essa a decisão, como é que preservamos os filhos nessa situação? Vamos agir assim? Vamos agir assado? O orgulho, aí entrando um pouco, né, nas questões mais internas, o orgulho acaba sendo um dificultador muito grande, dependendo do que aconteceu ali para motivar essa separação, esse divórcio. O outro só que tem que mudar, eu nunca preciso mudar, né? É muito difícil isso também. Então, tem vários aspectos. Olha, dava horas e horas de fala aqui. É uma autoavaliação, né? Precisa ser feita sempre. E na tua atuação, reverendo, né? Dá para perceber nessas pessoas que estão em situação de rua, quando a condição delas tem alguma relação com a família, ou tem algum indicativo assim que tu consegue perceber ou se aproximar, né? Alguma abertura de conversa? Eu estava lembrando antes, acontece eventualmente que alguém que está em situação de rua, que está lá no projeto, né, após ter se alimentado, tomado banho, pede para ligar para algum familiar. Ou fazer uma foto, manda para minha filha, por exemplo, uma foto que eu estou aqui, que eu estou bem. Acontece muito isso. Porque as pessoas em situação de rua, elas têm filhos. O filho está com o avô, com a avó, com algum tio, com algum padrinho, e ela sabe que o filho existe, só que não podem estar cuidando. Então, às vezes, pedem para mandar para ligar, para mandar uma mensagem, um áudio, um vídeo, para um familiar, para saber que está bem. Especialmente no dia que foi lá, tomou um banho, está bem apresentado, para que o filho ou a filha fique tranquilo, né? Uma coisa que a gente tem notado hoje em dia, talvez mais a partir da pandemia, é que existem famílias em situação de rua. É muito comum rapazes, homens, estarem na rua. Como a Paula falou, tem menos mulheres na rua. Indivíduos na rua, a maioria são homens. Mas a gente tem notado na cidade, em Porto Alegre, tem muitos casos. Geralmente, quando se vê um barraquinho, uma lona, é uma família que está ali. Então, talvez por uma questão socioeconômica da pandemia, famílias que não podem mais pagar aluguel, porque em regiões de periferia, em favelas, se paga aluguel, né? E tem pessoas, tem famílias que não podem mais pagar aluguel. Ganham um auxílio do governo, mas mal dá para se alimentar. E isso também é uma desestrutura familiar, né? Uma desestrutura social que acaba atingindo o núcleo familiar, né? Não é algo isolado, assim, porque como é que tu vai manter as relações, como é que tu vai manter, né? Tu vai ver teu filho ali dormindo no chão ou sem alimento, não tem como estar numa relação saudável ali, né? Tem famílias que improvisam na rua, nas paradas de ônibus, nas estações ali, colocam uma lona, separam, procuram deixar a família um pouco mais protegida, não sendo vista, né? E aí, durante o dia, saem para procurar doações, alimentos, etc. e tal.
A gente vê muitas crianças nas sinaleiras, nos semáforos, né? Há pouco tempo atrás não se via. A sociedade tinha reagido com relação a isso. O certo é quando a gente passar numa sinaleira e ver uma criança, chamar o conselho tutelar, né? A criança não deve estar ali vendendo aqueles mondolato por R$2, correndo, né? Para deixar. Deveria ser acionado o conselho tutelar. Mas parece que a sociedade está acostumando com essa realidade. São vários pontos, né? Quando a gente fala em desestrutura familiar, a gente até estava conversando antes, que é um assunto que parece muito pontual, mas, na verdade, tem muitos tópicos que podem ser abordados. Então, essa questão social, econômica, afeta muito, vício, né? Posturas, comportamentos, personalidades narcisistas, né? E coisas assim que interferem. Só que acho que um dos pontos principais, e tu colocou isso na tua fala, Dani, sobre a autoanálise, né? A gente perceber aonde a gente pode, dentro desse componente familiar, onde a gente pode estar interferindo e afetando os outros que estão ali, né? E o momento de pedir ajuda, isso é bem difícil, né? Muito. Por quê? Porque tem que admitir que tem um problema e ninguém gosta, tanto que nós estamos aí nas redes sociais onde todo mundo é feliz, todo mundo é rico, todo mundo viaja ou quer viajar ou está se organizando para isso. Lindos, com filtro, casa, tudo. Pele boa, né? Sempre maravilhosos. Então, assim, é ruim, né? Voltando até um pouquinho da questão ali do projeto do Mão Amiga, estava me recordando que um dos principais desafios era, de fato, trazer os pais para a escola, participar um pouco dessas atividades escolares para acompanhar a vida escolar do filho. E um dos motivos pelos quais os pais dessas famílias, principalmente mais vulneráveis, não irem até a escola, porque ela se torna um órgão, de certa forma, fiscalizador. Os professores são os primeiros que notam, né, mudança de comportamento das crianças e acabam tomando as iniciativas que tem que tomar para acionar conselho tutelar ou qualquer outro órgão responsável aí, né? E aí, então, as famílias não vão porque elas vão ter que ir lá para saber que tem um problema. E ninguém quer fazer isso. Acaba sendo um impeditivo bem complicado. E hoje em dia, todo mundo quer ser feliz, não quer mostrar que tem que pedir ajuda para ninguém. Às vezes, quando começa uma crise dentro de uma família, começa a conversar com alguém. Aí, até na série de lives que eu comentei contigo que estou fazendo, escolha para quem você vai falar. De repente, para aquela amiga que só vai colocar lenha na fogueira, não é para ela que tem que falar. Vai se aconselhar com alguém que queira preservar a família, queira pensar no bem dos teus filhos, para daí você ter uma racionalidade ali por trás, porque nós que estamos envolvidos no problema, tem as nossas emoções e sentimentos, então nós não vamos ser imparcial, né? Aí que a mediação entra como algo positivo, porque o mediador, a mediadora vem com a imparcialidade para tentar refletir sobre as coisas. Mas é muito difícil a gente reconhecer que quantas mulheres eu escuto, mas eu quero que a gente faça terapia de casal. Não, mas ele não quer fazer, não precisa disso. Por quê? Porque é o outro que tem que mudar, né? E é difícil você reconhecer, olha, a minha família está indo, está acabando. Um dos principais projetos da vida das pessoas é ter a família, mas parece que a partir do momento que tem que pedir ajuda, só vai pedir ajuda para quando já é para assinar o divórcio. Para regulamentar tudo. E parece assim, que existe um manual e as regras ali, que a família é assim, 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 né? Então, eu estou seguindo aquilo ali, está tudo direitinho, mesmo que tenha todos os problemas por trás, né? Então, socialmente, todo mundo está vendo, é perfeito. Né? E, realmente, a pessoa acredita nisso. Mesmo na dificuldade, acredita nisso. E, reverendo, assim, nessa comunidade, né, das pessoas, dos moradores de rua, que o senhor atende e conversa, tenha, né, esse relacionamento ali, o que o senhor percebe que atingiu mais, assim, que poderia ter sido, se tivesse um apoio, né, se tivesse alguém para escutar ou orientar, poderia ser uma outra vida, né, uma outra oportunidade para essas pessoas? O que afeta mais? Vício? Eu sei que muitos jovens, por exemplo, fogem, como o senhor falou, pela questão de liberdade, né? De querer fazer ou ter a sua liberdade, não ter compromissos ou agressão, ou ter agressão em casa, daí eles fogem. Mas quando a gente está falando de pessoas mais adultas também, o que mais
se percebe? Muitas pessoas já fazem alguns anos que estão na rua e foram para a rua para proteger a família. Uma pessoa que tem problema com drogas, porque acaba roubando da família, né? Pega uma televisão, vende para manter o seu vício. Então, às vezes, a pessoa faz isso, vai para a rua para proteger a família nesse sentido. E também porque uma pessoa usuária de droga pode ficar devendo para algum criminoso e a família vai ser cobrada. Então, se está na rua, não vai colocar ninguém em risco. Então, a rua, às vezes, para uma pessoa usuária de droga, é o caminho, é a solução. Ou ela se libertar das drogas. E a gente sabe que, para uma pessoa se libertar das drogas, precisa da família. Então, a pessoa está na rua e tem agentes públicos e de ONGs que ajudam, mas não estão 24 horas com essa pessoa, né? Se tivesse uma família, a família estaria 24 horas. Então, a família seria importante. E talvez, assim, como o desafio do nosso projeto é vivenciar um dia de família, se pudesse ter mais dias da semana que a pessoa pudesse estar num ambiente onde ela se sentisse em casa, talvez ela se libertaria das drogas, daquilo que atrapalha a sua vida. Tem a questão do álcool também, né? Quando a gente olha um jovem, são drogas em geral, né? Quando olha uma pessoa de mais idade, um senhor, uma pessoa de mais idade, é o álcool. Ela bebe, e daí a família não aceita ela daquele jeito, e ela vai para a rua porque a rua lhe permite ser o que ela é, né? É interessante que o senhor trouxe um ponto, não sei para vocês, mas para mim foi extremamente reflexivo. A questão da pessoa ir para a rua para proteger a família. Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. A gente acha que a pessoa quer ir porque quer só se drogar e tudo, mas nunca tinha pensado nessa questão reflexiva da pessoa, né, de proteger, seja para evitar o crime de quem ele comprou as drogas, tudo. Realmente me impactou essa informação. Não tinha me dado conta. Até o que mais me passava, talvez, era que a própria família, dado aquele cansaço e desiste de ajudar, e talvez assim, vai mesmo, né? Não tinha parado para pensar que podia ser uma iniciativa dela pela proteção da família. Muito interessante. Quer dizer, uma mãe dificilmente desiste de um filho, né? Ela paga a dívida, mas o filho acaba saindo de casa para evitar o sofrimento de sua mãe, de sua família, né? Muitos usuários do nosso projeto compartilham isso. Eu estou na rua para proteger minha família. Muito interessante. Porque às vezes está numa situação tão avançada, né, que resolver a situação é muito difícil, né? Então é uma opção, né? É uma opção de contornar a situação, né? Com certeza. Paulo, eu estava lembrando de uma fala tua antes ali que tu trouxe com relação ao escutar o que os moradores de rua acabam compartilhando, né? E não tem como eu não associar a um problema que eu vejo todos os dias, que é a questão da escuta, né? Uma das formas mais simples e que existe para qualquer pessoa fazer reconhecer no outro um sujeito que tu dá importância, que tu reconhece como sendo valioso para ti, é por meio da escuta. E hoje em dia nós estamos nessa guerra toda aí pela correria, né, das rotinas que ninguém mais dá conta, que nós não temos tempo para parar e ouvir de fato que as pessoas estão interessadas em nos dizer. Faz de conta que... Me fala aí que eu faço de conta que eu estou te escutando. São poucas pessoas e profissionais que fazem isso, né? E dentro de casa a gente quase não tem. Tem que ter assim um estímulo para que se pare e escute. E isso é uma das coisas que mais faz com que não tenha conflito, que o amor num casal se fortaleça, né? Porque tu quer atenção, uma necessidade básica do ser humano é ter reconhecimento, ter pertencimento, e a escuta é uma das coisas que mais colabora para isso. Eu vi esses dias um vídeo, me chamou muita atenção, chegou a me dar uma dor, assim. Esses vídeos que fazem sobre estudos psicológicos, né? Então, o rapaz estava na rua com um cartaz, assim, escrito: estou deprimido, preciso conversar com alguém. Né? E ele mostrava para as pessoas, passou horrores de gente, nem olhar para eles olhavam. Né? A invisibilidade do outro está sendo cada vez maior.
Aí eles trocam o cartaz e colocaram várias notas baixas assim e disse: pegue, se quiser, pegue aqui o dinheiro grátis. Aí 50 pessoas em volta dele, todo mundo arrancando, mas sequer perguntaram o porquê, né? Por que ele estava doando, por que ele estava, para que era aquela ação, né? Então, acho que diz muito sobre a nossa sociedade atual, o ter mais do que o ser, né? As pessoas acho que não querem se responsabilizar, né? Parece que ao se envolver, né, ao chegar, se aproximar, escutar, vou criar uma responsabilidade, né? Ou então, assim, se reconhecer que tu é parte do problema faz com que tu, né, precise agir. Né? Então, assim, é mais fácil eu fingir. Deixa como tá. Deixa tudo, como né? tá, né? Fingir que nada aconteceu, né? E às vezes parece que os pais, enfim, que a família, que eles não querem ver, né? Como as ações deles, né, vão influenciar, assim, seja nos filhos ou nas pessoas que estão à volta da família, né? Porque não é só nas crianças, afeta a família como um todo, né? E como é que vocês veem essa dificuldade de assumir as consequências, né? Porque às vezes essa dificuldade está nas separações, mas às vezes está nessa de insistir na família do comercial de margarina, né? E como é que queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês veem se há né, se essa dificuldade é maior nas separações ou nessa insistência de manter a família, né? O reverendo também tem uma vida como clérigo, né? Como pastor, ouve muita coisa e como professor também, né? Deve perceber muitas situações, né? A igreja é também um local de escuta, né? De ouvir a realidade das famílias. Antigamente, as pessoas, quando estavam para se separar, os casais, procuravam a igreja. Hoje em dia, procuram mais, já vão direto ao advogado, já encaminhando a separação. A igreja já foi muito mais um espaço de escuta, também, talvez pela moral que a igreja prega, o que Deus uniu não pode separar. Talvez as pessoas não procuram porque acham que vai lá e a pessoa que for ouvir vai aconselhar, não, tem que fazer dar certo. Mas na escola também, a escola é um espaço de escuta. Ultimamente a escola tem sofrido muitas agressões. As pessoas falam mal da escola, mas não sabem o quanto a escola representa para o bem da família. Muitas vezes, a gente sabe que tem estudantes que não faltam aula e que não são bons alunos, mas não faltam porque a escola é o melhor lugar do mundo para a pessoa estar. Também a questão, porque ela é escutada, o professor, a professora para ouvir um aluno. Embora tenha gente que diga, não, o papel do professor é ensinar português, matemática, história, geografia. O conteúdo, muito além do conteúdo que um professor, uma professora passa, muito além de expor, o professor e a professora acabam ouvindo. E é um lugar que jovens, adolescentes, crianças são ouvidos, são escutados, né? Então, tem esse aspecto de ser escutado, de ser ouvido. Também tem o aspecto da alimentação. Na escola é um lugar que as pessoas se alimentam, né? Tem merenda, tem alimento. Então, é um espaço familiar também, se torna uma família, a escola. A igreja ouve muitos clamores. E a igreja está presente na vida das famílias em várias situações. Quando nasce, quando batiza, quando casa, em situação de morte também. E sempre envolvendo a família, né? Quando a gente vai, por exemplo, assistir a um velório, vai celebrar a encomendação, o rito funeral, participa da dor da família, participa e além do que dizer, a igreja também tem muito de se prestar para ouvir, né? Para escutar as pessoas. Eu noto bastante assim que quando no casal não tem o desenvolvimento da espiritualidade, é um ponto bem negativo,
né? Faço essa pergunta bem tranquilamente, porque eu acho que independente da fé de qualquer pessoa que me procure, né? É importante ter esse pilar também na sua vida, tanto para se fortalecer, quanto para fortalecer o núcleo familiar, né? Então, é um dos pontos muito importantes e que também digo, né? Vai buscar terapia, qual é a tua religião, qual é a tua doutrina, a tua fé. Vai exercer, porque isso vai te fortalecer. E a pessoa fortalecida internamente, ela vai automaticamente começar mudanças de alguns comportamentos que vai respingar positivamente dentro de casa. Né? Porque tem muitas coisas que acontecem que a pessoa mesma ela está frágil por alguma situação, não está se sentindo contemplada, reconhecida, amada, mas se ela consegue enxergar o seu valor, se ela consegue enxergar que é filha de Deus, amada por Deus, muita coisa já começa a mudar. E daí no comportamento dela, reflete no comportamento do outro, né? Seja para melhorar o relacionamento, seja para ter mais discernimento, para dar um ponto final com mais maturidade também. Eu acho que é muito difícil quando a gente fala em desestrutura familiar, as pessoas pensarem a longo prazo, né? Por exemplo, é o morador de rua que está ali, muito sem perspectiva, né? É a pessoa que está se separando, o casal que está se separando, mas eles não percebem, muitas vezes, não se percebe o efeito que vai ter mais adiante nas crianças, né? Até uma questão simples ali, nos sogros, nos pais, né, dessa relação, nos filhos que foram abandonados por essa pessoa que está na rua. Há uma isenção assim de não vou pensar nisso. É a sensação que eu tenho. Não sei se eu estou muito fora do contexto, né? Mas me parece esse distanciamento. Letícia, assim, nesse momento de dor, eu acho que as pessoas mal estão dando conta do presente. Né? Elas mal estão dando conta de se reerguer e conseguir pensar em como é que elas vão fazer para mudar toda a rotina da família, que agora passa a ter 2 casas, passa a ter menos rendimentos, porque aí divide tudo. Então, é um complicador muito grande e ali já é difícil. Elas até fazem um esforço, os pais fazem um esforço, assim, quando a gente provoca a reflexão de, olha, isso vai refletir lá na frente até no modelo de relacionamento que teus filhos vão procurar, muito provavelmente. Aí parece que cai uma fichinha, porque realmente não é objeto natural de reflexão. Isso não. Eu queria colocar também que a gente não está culpabilizando ninguém, né? Nem quem está se separando, nem quem tem um vício, ou quem, por algum motivo, saiu de casa. Não é esse o objetivo aqui. Tá? Mas é a gente fazer uma reflexão de como os nossos atos, independente de onde estamos, pode ser na questão profissional, até não precisa ser só no núcleo familiar, como eles interferem e refletem no outro, no futuro do outro, nas ações do outro. A gente tem um olhar muito perfeito para a gente também, né? A gente não gosta de espelho, de se ver nossos defeitos. Mas a gente é uma sociedade, a gente está refletindo, as nossas ações vão impactar, vão ter um reflexo. Numa família, mais ainda, né? Muito mais ainda. Então, assim, nós não estamos culpabilizando ninguém, tá? Né? Ou dizendo, não se separe. Não. Cada caso é um caso, mas é importante se pensar no todo, né? Nessa questão. O que a senhora acha, reverenda? As pessoas precisam ter projeto de vida, né? Agora, nas escolas, tem até uma disciplina, projeto de vida, para as pessoas se planejarem. Vou casar. Então, o que isso significa? O que isso representa? Vou ter um filho, vou ter 2 filhos. O que isso representa hoje, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? É fácil querer, digamos, meu projeto de vida é ter 2 filhos, um exemplo. Mas o que isso representa daqui a 10 anos? As pessoas que têm filhos dizem que a vida muda radicalmente, né? Quando tem um filho, seja biológico ou seja adotivo. Então, talvez as famílias um casal deveria ter um projeto de vida. Digamos, eu tenho um projeto de vida pessoal, mas no momento que estou com uma outra pessoa, deveríamos ter um projeto de vida compartilhado. Daqui a 5 anos, o que vamos estar fazendo? Daqui a 10 anos... Claro, como você colocou, as pessoas mal pensam o presente, como é que vão ainda ter que pensar o futuro? Considerando que
A nossa sociedade é muito incerta, né? Política, economicamente falando, o que vai ser daqui a 10 anos, a gente não sabe. Então, não é só o mercado que fica nervoso com as intempéries da política. As pessoas também não sabem o que fazer, como planejar. Então, talvez as famílias poderiam se planejarem conjuntamente. Não só o casal planejar de ter tantos filhos, mas aí vem os filhos e seguir planejando, seguir pensando. Não só pensar que férias, como é que vai ser as férias daqui a um ano, mas ter mais planos em conjunto, né? E planos que contemplem a vida de todas as pessoas que fazem parte da família. Que não contemple apenas uma ou duas pessoas, mas contemplar as pessoas que virão, né? O casal pensa, quero ter filhos, mas esses filhos vão fazer parte para sempre. Do seu projeto, da sua relação, né? Eles entram na relação, né? Passa de um casal para uma família, um núcleo diferente. É uma rotina diferente. E não né? é só família, né? Por exemplo, no caso do reverendo Pilato. Se ele chega amanhã, vou me separar. Vai ficar todo mundo assim. Como assim? Né? E aí aquela parte do doído, né? As pessoas estão machucadas, elas estão doloridas. E isso passa para quem está na volta também. Uhum. E aí isso influi em toda a relação. Né? As pessoas tomam partido tomam às vezes. Tomam partido, mas e... quem é que fez a coisa errada para eu ver onde é que eu vou me posicionar aqui? Quem é o coitadinho da história? Daqui a pouco ele se separa amanhã, mas ele mantém uma relação boa com a esposa dele, eu enxergo ela na rua, eu vou lá xingar ela. Acontece. Né? É raro, mas acontece muito. E como é que a gente trabalha essa questão de não repetir os erros, né? A gente vem de uma relação que está desestruturada, cresci ali dentro, tive, né, nossos traumas, e como é que a gente... E o mais comum é repetir o que tu vivenciou, porque foi o que você viu. Né? Como superar isso e não repetir esses erros? Como passar a ter projetos de vida? Aliás, né, vale no nosso outro podcast, Perspectivas de Vida, que a gente fala sobre esse ponto, reverendo. Fica a dica para você que está nos escutando e nos vendo, né? Acompanhe esse podcast também, que está muito legal. Mas como passar sobre isso? Como superar isso? Olha, falando de relacionamentos, eu até comentei na live de ontem sobre isso. A primeira coisa a fazer tem que primeiro trazer a consciência, né? Porque tem muitos comportamentos que a gente tem que não sabe que não é legal. Por quê? Porque lá na família anterior teve, né? Quanto a gente escuta, né? De filhos que viram o pai batendo na mãe, tem isso uma certa normalidade. Outra situação, uma família onde o pai e a mãe fazem uso de alguma droga, né? Que tem mais comuns aí também, aquela criança, mesmo que eles tentem proteger aquela criança daquilo, se ela vê o pai e a mãe usando, tá mais normalizado para ela do que para as outras crianças que não têm contato. Então, primeira coisa que acho que todos têm que fazer é o quê? Trazer a consciência, o que é bom e o que não é de fato, né? Entendendo cada um suas diferenças. Problema corriqueiro, um ciúme excessivo, uma possessividade excessiva, um cuidado disfarçado de maneira excessiva, né? Tudo isso tem que trazer primeiro a consciência. A partir do momento que eu sei, tá, mas isso aqui eu acho que foi uma coisa que realmente prejudicou. Pessoa que é explosiva, que não sabe ouvir ninguém nunca, porque a dona da razão, o narcisista, né, que tu estava trazendo alguma coisa ali também, são características que acabam minando negativamente o relacionamento. Mas tem que primeiro saber que aquilo está minando. E aí sim, então, quais são os passos a dar para deixar de fazer o comportamento, né? Podemos aprender com os erros, como se diz, mas também tem que haver um processo de curar, né, de curar a ferida. O perdão, a reconciliação. Então, o erro nos dá uma lição, mas ele também não pode deixar uma ferida aberta. Essa ferida tem que ser fechada, tem que ser curada. E aí implica no perdão, na reconciliação. E a família é um lugar que o perdão deve acontecer, a reconciliação, todos os dias. É claro que o perdão não implica em encobrir isso eu ia colocar, né? Porque às vezes e violências, né? A mulher perdoa o marido agressivo. Não é nesse sentido. É no sentido de cometemos um erro na nossa relação. Então, aprendemos com o erro. Não vamos repetir esse erro, mas esse erro deixou uma ferida que precisa ser cicatrizada, precisa ser curada.
que não é no sentido de encobrir violências, o que é crime, o que deve ser denunciado, né? Não podemos encobrir. Pois é, esse tema tem tantos viés, tantos tópicos, como a gente colocou antes, né? É violência doméstica, é agressão, abuso, né? É vícios, N coisas. Né? A gente poderia falar sobre muito mais, né? Poderia falar aqui sobre trazer várias perspectivas, né, desse mesmo assunto, mas esse é só o início, então, né? Hoje foi só o primeiro momento de conversa sobre esse eixo, né, do projeto. Mas mesmo assim trouxe muitas reflexões, né? Muitos apontamentos que a gente sempre pensa, eu já sei, eu sei o que é que precisa, comunicação, mas ouvir, daí tu vai vendo os detalhes, vai se dando conta e fazendo também uma autoanálise. Isso é muito importante, né? Mas agora a gente está assim, caminhando mais para o finalzinho. Eu vou deixar esse espaço assim, para vocês falarem dos trabalhos de vocês também, né? A gente falou bastante, mas eu acho que era legal explicar até mais um pouquinho, tanto do trabalho de mediadora, né, quando buscar, como busca, se é contratado, como é que funciona, quanto o projeto, até para quem quiser ajudar e tudo. Né? E também deixar uma mensagem para quem está acompanhando o nosso podcast, seja no YouTube, seja nos publicadores de podcasts. Né? Me fugiu a palavra agora. Mas quem está acompanhando nosso canal para poder refletir sobre esse tema. Muitos precisam de ajuda, muitos estão em negação, ou muitos podem ter escutado e dado um startzinho ali, né? Então, vou começar com a doutora. Agora eu vou chamar a doutora. Bom, acho legal realmente falar um pouquinho sobre a mediação, porque é um mercado que ainda está crescendo, né? Por quê? Porque as pessoas não estão muito dispostas a conversar sobre seus problemas. Elas querem delegar para alguém que vá lá e resolva. Seja a advogada, seja o juiz, alguém vai lá e tem que dizer quem tem razão. E a mediação vem em contrapartida a isso, né? Vem dizer, olha só, você tem responsabilidade, vem aqui que nós vamos conversar e vamos tentar encontrar uma solução que fique boa para vocês dois, porque uma sentença, às vezes, não traz o benefício para os dois, traz para um só. E a figura do profissional mediador, ele é auxiliar na conversa e na elaboração de algum entendimento, de um acordo, né, que tem força legal também depois. E quando envolve crianças, tem que ter uma homologação judicial e também. Então, é uma maneira diferente de resolver os problemas, que lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, é obrigatório ir para a mediação antes de entrar com o processo judicial. Aqui nós estamos engatinhando ainda para que isso aconteça. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse acordo, desculpe te interromper, mas Imagina. esse acordo de mediação, ele pode ser feito sem que haja a separação do casal? Por exemplo, não, eu quero continuar casado, mas eu quero que ele assuma o compromisso de tal coisa. Né? Acontece isso? Não vi na prática acontecer. Por quê? Porque está sendo difícil até as pessoas comprarem a ideia ainda de vir conversar sobre aquilo que precisa ser conversado. Mas ela tem, sim, um caráter preventivo muito bom. Por quê? Como eu disse, as pessoas não sabem conversar. Quando estão casados, o esforço é maior porque tem o amor, tem a família, então, né, vão se tolerando ali até que chega um limite. Mas o caráter preventivo da mediação seria, olha só, esse assunto aqui para nós está insustentável, a gente não consegue conversar. Vamos buscar ajuda de alguém para auxiliar nessa conversa, para que consiga fazer com que eu me escute você e você me escute. Só que daí a gente entra na questão daquilo de as pessoas não quererem mostrar os seus problemas. Mas tem um caráter preventivo maravilhoso. Ou no caso assim, de pais que já estão separados, casais que já estão separados e talvez tenha até uma sociedade juntos e precisam tomar decisões e não estão se acertando nas decisões. Contrata uma pessoa para conversar sobre aquilo, para auxiliar na conversa, né? Então, tem vários vieses. Por quê? Gente, é melhorar a conversar. É ajudar a melhorar a conversa. É isso que o mediador faz. Então, acaba sendo bem interessante. E na advocacia familiarista ou de família, todo mundo já sabe mais ou menos por que procurar, né? Pode ser já quando está a decisão tomada, quando precisa alterar alguma cláusula, quando está pensando em amadurecer. E aí, o que eu fico de alerta, assim, é realmente ir atrás de profissionais que pensem na pessoa, né? E não só em problema em si, que acho que faz bastante diferença aí. Ótimo. Talvez a justiça está vista sempre como quem julga, né?
um casal procura a justiça quando precisa de um julgamento e não deveria pensar nessa nova dimensão da justiça, que é do diálogo e da reconciliação, né? Acredito que o diálogo deve ocorrer sempre, tanto para manter a unidade como para separar. Se caso separa, tem que dialogar para saber como continuar a vida dessa forma. Como você propõe para finalizar? Eu estava lembrando que não poderia deixar de falar sobre como a gente está próximo do Natal. Claro, talvez a conversa, alguém possa nos ouvir fora da época do Natal, né? Mas nesse momento estamos próximos do Natal. Jesus nasceu de uma família desestruturada financeiramente, né? José e Maria, uma mulher grávida, peregrina, tendo que migrante. Jesus teve que nascer numa manjedoura porque não tinha um lugar para ele nascer. Então, é uma família... Jesus escolheu vir numa família desestruturada, talvez com o propósito de estruturar a família. Então, José e Maria eram um pai e uma mãe que não tinham para onde ir e tinham uma criança para nascer. Isso acontece muito nos dias de hoje. A gente celebra o Natal e não se dá conta que tem uma família em situação de vulnerabilidade. Tem uma mulher grávida, tem um homem e uma mulher que estão peregrinando. E não só no nascimento de Jesus, que nasceu na manjedoura, mas após o nascimento, se tornou uma família de retirantes, né? Uma família que teve que sair do lugar onde poderiam continuar e tiveram que buscar proteção, tiveram que migrar longe, inclusive, né? Então, o Natal nos remete a pensar na família. Talvez por isso as pessoas procuram se reunir em família no Natal, né? E até se perdoar, muitas vezes, no Natal, estão lá na ceia do Natal, e aí se dão conta que estavam brigadas, né? E aí acabam pedindo perdão e se reconciliando. Pena que, às vezes, é só aquele momento, né? Então, talvez a mensagem do Natal pudesse levar para mais além, que é a reconciliação permanente, que é o diálogo, que é o perdão, e levar também para a questão social. Quantas famílias passam por situações, a mesma situação que a família de Jesus passou, pessoas que louvam o nome de Jesus, que celebram o Natal e não ajudam a resolver o problema dessas famílias que passam pela mesma situação, né? O Natal sempre é um momento da gente refletir, olhar para o outro, né? Não só para a nossa família, mas... Gente, muito obrigada pela presença de vocês, né? Esse assunto, como os outros que a gente tem trazido dentro do podcast, é muito reflexivo, nos faz pensar muito, né? E entender um pouco mais as nossas vivências ou das pessoas que estão perto de nós. A ideia sempre do nosso podcast é trazer assuntos bem reflexivos, mas que estão presentes ali no nosso dia a dia, né? E a ideia também, né? Lembrando que a ideia do podcast, né, e do nosso projeto também é que dividir informação é multiplicar o conhecimento, né? Tanto que pode bem mais, né? Porque com informação a gente pode bem mais. Essa aqui é a ideia, né, a iniciativa do nosso projeto. E você que está aí em dificuldade, está em dúvida na sua relação, nos seus sentimentos, está numa crise, num momento de crise, né, doutora? Busca mediação, busca ajuda e também visita nosso site ali, nossas redes sociais. O site é projetoelo.ong.br e as redes sociais estão ali na descrição. Você pode nos seguir e pegar mais informações. A gente tem dicas, tem orientações, até questões legais, tem grupos de ajuda e uma série de informações. Acompanhe, divulgue, compartilhe, mande sua mensagem para a gente. Então, a gente fica por aqui hoje. Beijos, até a próxima.